Olá pessoal, eu sou a Laila, eu sou doutoranda em Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje estou aqui para falar com vocês de como que a internet dos drones pode ajudar a tornar as cidades mais inteligentes. Então, primeiro, o que torna uma cidade inteligente? Para a gente entender o que uma cidade precisa, a gente precisa coletar os dados que são gerados por essa cidade. Então, as próprias pessoas que moram nessa cidade geram dados quando elas se movimentam, quando elas utilizam aplicativos, quando elas utilizam redes sociais, que podem ajudar a entender como elas vivem e assim melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E da onde que vêm esses dados que são coletados numa cidade para a gente tornar a cidade mais inteligente? Então, esses dados eles podem ser coletados de, por exemplo, dispositivos IoT, que estejam espalhados pela cidade, dos celulares das próprias pessoas. Né? Hoje, como a gente sabe, o celular ele traz muitas funcionalidades ali e ele pode coletar algumas informações, como, por exemplo, o local para onde essa pessoa andou durante o dia, qual transporte ela utilizou para chegar a um determinado local, e isso pode ajudar a gente a entender qual que é a melhor forma da gente fazer essa movimentação das pessoas na cidade. Por exemplo, se tem pouquíssimas pessoas utilizando o transporte público em uma determinada região da cidade, pode ser que aquela região esteja precisando de melhoria no transporte público. Então, entender como as pessoas se movimentam, coletar esses dados na cidade pode ser muito importante para a gente realmente chegar a melhorar ali a qualidade de vida. Outras formas de coletar dados é, por exemplo, através de redes sociais. Quando uma pessoa posta uma foto e marca lá que ela está em um determinado restaurante, a gente consegue, através dessa coleta ali das informações, saber quais são, por exemplo, os restaurantes mais frequentados. Se a gente sabe quais são os restaurantes mais frequentados, a gente consegue saber numa cidade qual que é a região que possui os restaurantes mais frequentados. Então, aquela região pode estar precisando de algum investimento para infraestrutura, para melhorar o turismo e melhorar ali a questão ali das pessoas que vivem ao local, em volta daquele local que tem muitos restaurantes que são frequentemente visitados. Então, pode ser que esteja precisando mais de estacionamento naquela região. Então, os dados eles são muito importantes para a gente melhorar a infraestrutura de uma cidade. E com isso, uma nova forma de a gente coletar esses dados é através dos drones, mas não de um drone só. A gente está falando de um conjunto de drones que vão formar a internet dos drones. O que seria a internet dos drones? A internet dos drones ela tem esse objetivo de fazer com que os drones que estejam prestando algum serviço na cidade estejam conectados e que eles possam estar sincronizados ali para que a gente tenha um ambiente seguro para aplicações, como por exemplo o delivery. Então, quando a gente tem vários drones, né, no ambiente ali da cidade, eles precisam estar programados para não se colidirem, eles têm que estar sincronizados de alguma forma. Então, isso vai permitir que aplicações que estão sendo muito estudadas hoje, como o próprio delivery de mercadorias através dos drones, realmente funcionem. E com isso, no futuro, a gente espera que a gente tenha frequentemente, da mesma forma que a gente tem hoje, entregas frequentes através de pessoas, né, que vêm de moto ou outros tipos de veículos entregar mercadorias na sua casa, a gente vai ter uma entrega por drones também, um grande fluxo disso na cidade. E esse grande fluxo de drones pode fazer com que a gente tenha dados gerados através desses serviços que sejam úteis para a gente entender a cidade. Então, da mesma forma que a gente tinha antes, você postava uma foto em um determinado restaurante, a gente consegue saber que aquele restaurante é ou não é muito frequentado na cidade. Quando a gente faz um delivery de um determinado restaurante, a gente consegue saber se aquela região ali da cidade tem muito, né, delivery de um determinado tipo de mercadoria, e a gente consegue então planejar a cidade para as necessidades que são exigidas ali em cada região da cidade. Então, tem uma região da cidade que elas tem mais essa característica de moradia, tem uma região que tem mais uma característica comercial, e tem regiões que têm mais características industriais na cidade. Então, a gente vai conseguir moldar e adaptar a infraestrutura para cada uma dessas regiões baseados nos dados que a gente está extraindo. E quais são as vantagens de a gente extrair dados com drones? A primeira coisa que diferencia dos outros, do que você colocar um dado com um celular, por exemplo,
é a visão aérea que o drone tem. Então, quando o drone, ele olhando, né, ali, quando coletando as informações de cima, ele tem uma visão diferente das outras coletas de dados que a gente tem. Além disso, também pode ser uma coleta em tempo real, né? O drone, ele possui uma velocidade e ele consegue cobrir uma grande área da cidade ali rapidamente. O drone tem diversos sensores que podem ser utilizados para a coleta de dados. E, além disso, ele pode estar acoplado a ele algum tipo de computador que já faça um processamento desses dados utilizando inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu quero detectar se um acidente aconteceu, o drone está lá em cima, ele está filmando, né, ali de cima os carros, eu já posso fazer um pré-processamento das imagens utilizando inteligência artificial no próprio drone e identificar se ele tem, se naquela via aérea está tudo normal, se o tráfego está normal ou se está com algum problema. Por exemplo, aconteceu um acidente e deixou um congestionamento. Então, essa visão aérea do drone é a grande vantagem que a gente tem utilizando para utilizar esse tipo de coleta de dados. Então, em quais aplicações a gente pode trabalhar com essa visão aérea e coletar os dados para melhorar a cidade? A primeira delas é o meio ambiente. Então, no meio ambiente, a gente pode fazer alguns tipos de monitoramento, como, por exemplo, monitorar a qualidade do ar através dos drones. A gente pode monitorar a poluição sonora e também aproveitar essa visão aérea do drone para fazer a detecção de lixo. Então, a gente pode criar um sistema de sensoriamento da cidade e a gente pode ter, por exemplo, todo dia ou uma vez por semana o drone passando na cidade, coletando esses dados, para a gente fazer um monitoramento frequente desse tipo de dado, ou verificar, por exemplo, possíveis locais na cidade que sempre tem problema de descarte irregular de lixo. Então, a gente pode fazer um processamento de imagens e detectar isso, né, utilizando drones. Com isso, a gente pode fazer um mapeamento da cidade, de quais regiões sempre tem problema com descarte irregular do lixo, e fazer alguma coisa para resolver esse problema na cidade. Outra forma, né, outra aplicação é relacionada ao tráfego de veículos. Então, os drones podem fazer um monitoramento ali do tráfego, né, constante ali dos veículos e identificar congestionamentos, detectar acidentes que possam ter ocorrido e até fazer um monitoramento da qualidade do asfalto através das imagens. Então, novamente, essa visão aérea que o drone tem pode dar essa vantagem da gente fazer esse monitoramento e identificar regiões na cidade onde, por exemplo, passa muito caminhão e sempre tem problema ali com asfalto que acaba estragando rápido, e a gente pode descobrir, né, melhorar ali essas regiões em que o asfalto não é tão bom porque simplesmente não se sabe que ali passa tanto caminhão. Então, novamente aqui, o drone ele traz essa vantagem aérea. Outra aplicação é na segurança pública. Então, a gente pode ter um monitoramento de carros utilizando o drone. Os drones podem fazer uma assistência à polícia, né, ali em perseguições, ou, por exemplo, quando você tem algum evento e você quer fazer um monitoramento de grandes multidões, por exemplo, no carnaval, você quer prover uma segurança para as pessoas que estão ali, né, e aproveitar aquele momento, que é uma coisa que gera, né, muito empregos na cidade, né, então muitas pessoas dependem disso. Então, os drones podem ajudar nessa segurança, fazendo que o evento seja mais seguro. Outra coisa que drones podem ser utilizados são em desastres urbanos, como, por exemplo, logo depois de uma chuva, que a gente tem algum tipo de alagamento, então a gente pode mandar drones para monitorar áreas que estejam alagando na cidade, você tem esse tempo real, e você aproveitar esses dados para, no futuro, também fazer um melhoramento para que a área não alague mais. Você também pode ter um monitoramento de grandes estruturas, por exemplo, pontes, depois de uma grande chuva, para ver se ela sofreu algum dano. Então, os drones também podem estar presentes nessa parte da segurança. E existem outros casos também que a gente pode utilizar os drones, como, por exemplo, né, o drone delivery, que é uma das aplicações mais famosas que se prevê para o futuro da utilização do drone, e os dados que esses drones podem gerar vão poder também colaborar com a computação urbana. Outra forma são quando os drones auxiliam redes veiculares. Então, no futuro, a gente espera que os carros eles sejam híbridos, ou seja, sejam
tanto autônomos, como também existe a possibilidade da direção sem ser autônoma. E quando os carros estiverem nessa parte autônoma, né, você vai ter ali, você precisa ter uma estratégia para que os carros se movimentem todos juntos, os carros precisam se comunicar entre si, e os drones podem fazer parte dessa rede, colaborando ali também para que ela funcione. Outro ponto são grandes eventos. Então, por exemplo, quando você tem um jogo de futebol ou algum show de alguma pessoa muito famosa que vai juntar muita gente naquele local, muitas vezes você precisa prover uma segurança, os drones podem auxiliar nisso, ou é muito comum, por exemplo, que hoje, quando você tem um grande público de pessoas, por exemplo, em estádios, seu celular não funciona direito, porque você tem muita gente naquele local e isso acaba sobrecarregando a rede do celular e você não consegue usar. Então, os drones eles podem ser usados como pontos extras ali nessa comunicação para que a comunicação não fique ruim. Então, existem várias formas dos drones poderem colaborar com a computação urbana e, além disso, juntar esses dados ali das aplicações que podem ser feitas aqui que eu mostrei e, com o acumulado desses dados no futuro, prover realmente uma melhoria que seja significativa para o ambiente urbano. E quais são os desafios para que isso realmente aconteça? A primeira coisa é que a ERD deve estar em pleno funcionamento. Hoje a gente tem ainda muitos desafios para que isso aconteça, começando pelas leis que precisam ser melhores estabelecidas para que a gente tenha a possibilidade de que vários drones possam voar no espaço aéreo ao mesmo tempo. A gente também tem uma questão de privacidade muito importante, que é relacionada, se você tem vários drones voando sobre a sua cabeça, você quer saber o que exatamente de dados eles estão coletando, se eles não estão coletando imagens que eles não deveriam coletar, então isso precisa ainda ser feito com muita cautela e estudo para que isso realmente seja seguro e que as pessoas realmente tenham uma aceitação desse tipo de veículo funcionando normalmente nas cidades. E, além disso, a gente tem uma questão que com os drones, muitos dados, né, vão ser gerados e a gente vai ter muitos dados a serem processados, ainda mais juntando com os dados que a gente já tem. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já coleta dados sobre o tráfego de veículos. E a gente vai ter mais um tipo de dispositivo também coletando dados de tráfego de veículos. Então, a gente vai precisar verificar quais dados, né, quando você juntar esses dados, quais dados são realmente úteis, e para você descartar dados que não sejam tão úteis assim, e você ter realmente um melhor aproveitamento ali de todos os dados que são coletados, e você não fica com um dado inútil. Então é isso, muito obrigada pela atenção. A gente espera que no futuro os drones sejam grande parte das nossas vidas e espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco de como que as coisas podem ser no futuro e ajudado a imaginar como vai ser a vida daqui para frente.